E sabe o que eu entendo? Que o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com o leproso. Aguarda um pouquinho, aleluia, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco você vai dar glória a Deus, porque a mesma coisa que Jesus fez com o leproso, Ele vai fazer na tua vida, aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos 1,40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Senta, irmãos. Irmãos, está aqui essa passagem bíblica que nós entendemos sobre a cura de um leproso. Isso é muito interessante para nossas vidas. Irmãos, eu entendo bem que a gente, como ser humano, nós olhamos para nós e muitas vezes se sentimos indignos de se aproximar do Senhor Jesus, pela nossa fraqueza, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Se sentimos indignos, ou muitas vezes, que nem aquele centurião lá de Cafarnaum, ele mesmo fala, olha, no capítulo 2, na sequência está falando sobre isso, em Marcos. O próprio centurião, ele cuidava era capitão de 100 homens, por isso que fala centurião. E este homem tinha um criado, e esse criado estava doente. E dá para entender que não era uma doença assim, era uma doença que estava levando para a morte. E ele manda alguém lá chamar Jesus para vir ali aonde estava o criado, e o Senhor viesse ali e sarasse o criado dele. Mas quando alguém foi lá chamar, Jesus foi se aproximando perto da casa, ele se sentiu tão miserável, que ele chegou e falou assim, vai lá de novo, vai lá e fala, vai lá correndo e fala para ele que eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Opa! Ele não queria que Jesus viesse na casa dele, mas agora ele se humilha tanto, ele fala para ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Diga para ele falar só uma palavra e o meu criado sarará. Só isso. Não precisou Jesus ir lá, irmãos. Uma palavra resolveu toda a situação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus achou tanta fé naquele homem e se agradou tanto daquele homem que ele voltou lá. Quando o homem que foi o mensageiro enviado lá, quando ele volta, ele pergunta assim, para aí, porque ele achou o criado dele curado, sarado, e ele pergunta assim para o mensageiro que foi, que horas que foi que ele falou isso? Aí eu consigo entender que eles estão conversando, foi horário tal, assim, assim, assim. Então, foi nesta mesma hora que o criado sarou aqui. Oh, glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aí, irmão, por essa... É o que Deus faz na minha vida e na tua vida. Não precisa muita coisa, não. Uma palavra que Ele mandar aqui hoje para mim, mandar para você, alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Aleluia! Há poder no nome do Senhor Jesus. Alguma coisa Ele faz acontecer na nossa vida. Uma palavra só é o que basta, está resolvido. Tem vezes, irmãos, que tem pessoas que querem que fique fazendo uma vigília na cabeça da pessoa, não é? Alguém não entendeu. Quer dizer que fique orando ali meia hora, um tempão ali, orando, e não alcança, porque a gente não tem fé. Não alcança porque nós não temos fé.
Mas se nós tivermos fé, alguma coisa o Senhor fará aqui hoje. O que eu estou querendo falar é que aquele homem era um centurião, era um homem de respeito na cidade. Todo mundo tinha admiração por ele, mas ele se sentiu indigno de que Jesus viesse lá. E o Senhor Jesus achou tanta fé naquele homem, e gostou tanto da atitude dele, que falou: eu vou abençoar ele, e o criado dele, o criado dele vai ser abençoado. Agora você observa também, que eu e você muitas vezes se sentimos assim, indignos de receber a graça, ou a bondade, a cura, a libertação, que o Senhor se aproxime de nós. Olha só, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o leproso, naquela época, tinha um lugar chamado leprosário, e aqueles leprosos daquela época, eles ficavam separados da sociedade, eles não ficavam junto com o povo. Eles tinham um lugar separado, porque eles tinham lepra, e essa lepra era transmissível. Quando o sacerdote diagnosticava e via que a pessoa tinha lepra transmissível, que podia contaminar outras pessoas, eles separavam do povo e ficavam num lugar chamado leprosário. E aquela pessoa que ficava lá no leprosário, ele não podia ter contato com mais ninguém, nem da família. Porque se qualquer pessoa da família tivesse contato com ele, era também contaminado e tinha que ter todo o processo de purificação e tantas outras coisas que tinha lá no passado. Pela lei, lá na lei falava isso, no Antigo Testamento falava isso. Então eles levavam à risca isso. E esse leproso, ele sabia da situação dele, porque ele diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe se pondo de joelhos diante dele. Então você observa que ele não vai tocando no Senhor, ele sabia da situação dele, ele sabia do problema dele, ele sabia que ele não podia tocar no Senhor, ele vai rogando, ele vai falando. Pensa comigo, irmãos, uma pessoa que está numa situação dessa, a angústia que ele está passando, o sofrimento que ele está enfrentando, a solidão que ele está enfrentando, o desprezo que ele pode sentir. Ele poderia pensar: meu Deus, por que eu nasci assim? Por que eu tenho esse problema? Por que eu tenho essa situação? Olha só o jeito que eu sou. Eu não posso me aproximar de ninguém, eu não posso tocar em ninguém, eu tenho vontade de abraçar, mas eu não posso abraçar, eu tenho vontade de ficar junto com as pessoas conversando, mas eu não posso, eu tenho um problema sério, bendito é o nome do Senhor, eu tenho uma luta dentro de mim, eu tenho um problema na minha saúde, aleluia. E sabe o que o Senhor está falando com alguém aqui, revelando essa palavra para alguém aqui nessa noite? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, que você se sente assim também, que você também se sente dentro de você, ninguém sabe disso, mas a tua alma, dentro do teu sentimento, dentro do teu coração, o Senhor está revelando dentro da tua alma, e você sabe que Deus está falando contigo, que você se sente essa pessoa desprezível, que você se sente uma pessoa colocada pelos cantos, que o inimigo tem lutado na tua vida desta maneira, bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. E você pensa assim: por que eu sou dessa maneira? Por que eu sou desse jeito? Por que eu nasci assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu não consigo ser diferente? Por que eu não consigo produzir na minha vida? Por que eu não consigo ir para frente? E Deus está revelando ao teu coração aqui nessa noite, aleluia, aleluia, aleluia. E sabe o que eu entendo? Que o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com o leproso. Aguarda um pouquinho, aleluia, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco você vai dar glória a Deus, porque a mesma coisa que Jesus fez com o leproso, Ele vai fazer na tua vida aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele para de longe, ele sabe da luta dele, ele sabe da aflição dele, ele sabe do problema que ele tem. E ele pensou: eu não posso tocar nesse homem, mas eu vou clamar por ele. Ele está presente aqui agora, aleluia. Eu vou chamar pelo nome dele, e rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele. Ô irmãos, vamos pegar um ponto aqui tão lindo. Pondo-se de joelhos. Se nós pegar rogando-lhe, quer dizer que dá para nós entender que é a oração.
E pondo-se de joelhos, dá para se entender que é momento de humilhação. E não é só um momento de humilhação, mas dá para se entender que é um momento de adoração também. Então esse homem começa a pegar esses pontos maravilhosos, rogando-lhe, ele foi para a oração. E pondo-se de joelhos diante dele, eu preciso adorar a ele, eu preciso me humilhar, eu reconheço que eu estou neste estado, eu reconheço que a minha vida está dessa maneira, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou orar a ele, eu vou adorar a ele, e eu vou me humilhar perante ele. São pontos gloriosos na vida de um homem e de uma mulher para receber a bênção do Senhor. Oh, glória a Deus! E ele fala uma coisa, irmãos, que não deixa dúvida. Ele fala com convicção. Ele fala duas coisas. Ele fala assim, se queres, ele diz assim, tá? Ele está falando para o Senhor Jesus, se queres, bem podes limpar-me. Ele não está deixando dúvida, porque ele está falando, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Está tudo no teu domínio, tudo no teu controle, e eu sei, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus achou tanta graça na vida deste homem, bendito é o nome do Senhor, e Jesus, movido de grande compaixão, misericórdia, de amor, Jesus se agradou daquele leproso, aleluia, Jesus sentiu a dor dele, Jesus estava sentindo a dor dele ali, até mesmo nos sentimentos dele, do desprezo, da solidão, dele estar sozinho, dele sentir os momentos desprezíveis, e a Bíblia diz que o Senhor, movido de íntima compaixão, o que Jesus fez, irmão? Estendeu a mão e tocou. Podia tocar no leproso? Não podia. Mas Jesus estava querendo falar o quê? Eu sou maior do que a lepra. Oh, glória! Aleluia! Eu sou maior do que a lepra. Jesus estava querendo falar que ele é maior, irmãos. Aleluia! E esse Jesus está aqui no nosso meio também. Aleluia, estendendo a mão. Bendito é o nome do Senhor para alguém aqui nesta noite. E ele vai tocar em você também, como ele tocou no leproso. E ele vai arrancar essa doença do teu corpo, aleluia. Ele vai arrancar esse problema emocional que você tem. Ele vai arrancar essa ferida da tua alma que você sofre. A mão dele está estendida aqui, aleluia, para te tocar. Nós se sentimos indignos, mas nós vamos orar, nós vamos se humilhar, nós vamos adorar a ele. E por enquanto que eu oro, por enquanto que você ora, por enquanto que você adora a ele, a Bíblia diz que ele estende a mão e fala, e responde a pergunta do leproso. Ele responde a tua oração aqui hoje, irmã. Ele responde a tua oração aqui hoje, irmão. Ele responde a nossa oração, o nosso clamor, a tua dor, a tua angústia, o teu sofrimento, aquilo que tem causado fazer você viver para baixo, você viver desanimado. Ele toca agora aqui em você, aleluia. Receba o toque de Jesus agora. Aleluia. Receba o toque do Senhor agora. Aleluia. Aleluia. Receba o toque do Senhor Jesus agora. Quando ele estende a mão, a cura chega. Quando ele estende a mão, a libertação chega. Quando ele estende a mão, os demônios vão embora. Aleluia. Quando ele estende a mão, alguma coisa nova acontece. E vai acontecer hoje. É hoje, irmã. É hoje, irmão. Aleluia. Essa depressão vai sair da tua vida. Essa depressão vai sair no nome do Senhor. Essa tristeza profunda que você sente, esse desânimo, vai sair da tua vida hoje. Aleluia. A mão do Senhor está estendida aqui. O Senhor vai te levantar aqui hoje. O Senhor vai fazer coisa linda hoje. A cura vai chegar. Aleluia. Esse problema no teu útero, Jesus vai curar, irmã, aqui hoje.
hoje. Alai, conturimianda alabás, orianda alabacanda alabás, uricalamanda alabassúria. Deus vai curar o útero dessa irmã aqui hoje. Aleluia, o Senhor vai curar. Aleluia, essas dores você não vai mais sentir. O Senhor vai operar na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai sarar a tua enfermidade. A mão do Senhor está estendida para operar na vida desse irmão. Aleluia, e sarar este problema na cabeça. Em nome de Jesus, o Senhor vai sarar este problema na tua cabeça, vai desaparecer hoje. A poder no nome do Senhor. A mão dele está estendida para curar. A mão dele está estendida para te tocar. Essa enfermidade vai queimar e vai desaparecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio no nome do Senhor. Aleluia. Deus vai curar você aqui hoje. As feridas da tua alma, as feridas que têm causado, aleluia, fazer você viver para baixo. Aleluia, essa doença, essa dor, esse problema que tem causado desânimo na tua vida, o Senhor vai sarar em nome de Jesus. O Senhor está curando um irmão aqui de um problema na cabeça. Alabracanto, rimidianda, alabás, ribicanto, lemanto, rimianda, alabás, oriai, canturianda, alabás. Senhor, te sara aqui, irmão, hoje. Receba a tua cura aí onde você está. Receba a tua cura onde você está, meu irmão. Esse problema que você sente na tua cabeça vai desaparecer. Deus te tocará aqui hoje e sarará esta enfermidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma dessas irmãs também que o Senhor vai tocar no útero dessa irmã. Alabacanto e andemas, oriacanto ni me anda alabás, e canturianda alabás. Vai desaparecer essa enfermidade. O Senhor te sarará aqui nessa noite. O Senhor te curará e não terá mais este problema. Alai canturianda e cas, orimidi canturianda alabastéria, anda e canturianda esse. Senhor te sarará aqui hoje. A mão dele está estendida no nome de Jesus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Jesus sentiu compaixão. Aleluia. Ele está sentindo aqui compaixão da minha vida, da tua. Aleluia. Está operando nos nossos corações. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu, aleluia, a mão do Senhor está estendida. Diz Isaías 59 que as mãos deles estão estendidas e os seus ouvidos não estão agravados. O que impede é o pecado. Mas se ele estender a mão para mim e para você aqui hoje, irmão, tudo vai mudar. Aleluia. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai impedir quando Deus quer fazer alguma coisa na minha vida, na tua. Aleluia, a mão dele está estendida. E diz que quando ele estendeu a mão, tocou no leproso, não podia tocar. Mas ele está demonstrando e falando, eu sou maior do que isso. Mostrando que nenhuma lepra ia pegar nele, que nada ia afetar ele. E quando ele toca, irmãos, o milagre foi tão glorioso,
que a Bíblia nos diz que, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Foi na hora. Eu creio que é agora, irmãos, que o Senhor quer operar aqui na nossa vida. Não é amanhã, irmãos, é hoje, é agora que o Senhor quer fazer. A mão dele estendida para curar, para sarar. Eu creio no nome de Jesus, e eu também creio que você acredita neste nome. Nós estamos aqui unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, acreditando no mesmo poder de Deus. Ah, bendito é o nome do Senhor. Desapareceu a lepra, ficou curado. Aquele que não podia tocar, na verdade, naquele que não podia tocar, Jesus tocou. E a lepra, irmão, nós podemos entender que é uma figura, muitas vezes, para nós, do pecado. Que muitas vezes nós sentimos assim, como leprosos. Olhamos de longe e falamos, meu Deus, Jesus é santo e eu sou um pecador. E isso é verdade mesmo. E a gente olha de longe e fala, meu Deus, olha a minha situação, olha a minha condição. Eu sou um pecador. Como que Jesus vai fazer uma obra na minha vida? Como que eu vou conseguir me levantar? Como que eu vou conseguir melhorar? Como que vai acontecer isso? E a gente enche de ponto de interrogação, e a gente fica pensando de que jeito, de que maneira. Aleluia. Mas, irmãos, um toque dele, tudo muda, acaba tudo, é na mesma hora, no mesmo momento. Aquele que está triste começa a ficar alegre, porque a presença dele é gloriosa. Aquele que está pensando em tirar a própria vida, quando ele chega, ele fala, não, eu sou a vida, a morte vai embora, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus chega, irmãos, tudo quanto é tipo de coisa ruim, os demônios vão caindo por terra, as opressões malignas, diabólicas vão saindo, porque ele está chegando. E quando ele vai chegando, muda tudo, irmãos. A nossa cabeça, que está ali cheia de coisa ruim, de pensamentos ruins, e quando ele vai chegando, vai mudando tudo. Oh, glória a Deus. Quando Jesus vai chegando, vai mudando tudo. E é isso que ele quer fazer aqui hoje, na vida da irmã e do irmão, na nossa vida. É isso que ele quer fazer. Ele quer que eu e você receba essa graça, para nós não sairmos daqui do mesmo jeito que nós chegamos. Deus tem algo para fazer na nossa vida, irmãos, aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Agora, se você ficar ali quieto e não querer fazer nada, como que Deus vai te abençoar? Se você pode fazer. Você pode orar? Então você vai orar. Você pode adorar? Então você vai adorar. Você pode se humilhar? Então você vai se humilhar. Faça alguma coisa. Se eu e você fazermos alguma coisa, o Senhor terá misericórdia de nós. Porque, irmãos, se a gente pegar e... Eu acho tão glorioso quando o Senhor toca em nossa vida, irmãos, e a gente sente aquela graça de Deus. Aí a gente muitas vezes tem vontade de pular, não é verdade? Dá vontade de pular, dá vontade de dar glória a Deus, parece que... Dá vontade de bater palma, de bater o pé, e você fica ali cheio da graça de Deus. Mesmo que muitas vezes você está ali com o problema, mesmo que muitas vezes você está ali com a dor, mas você fala, não, eu estou sentindo alguma coisa de Jesus. Não fica olhando para o lado assim e pensando, o que a irmã vai pensar de mim? O que o pastor vai pensar? O que o irmão vai pensar? Não vai pensar nada, irmão. Entra na presença de Deus, deixa o fogo te pegar. Deixa o Senhor incendiar o teu coração, e o toque do Senhor muda tudo na nossa vida. Eu vejo assim que quando o Senhor toca na nossa vida, irmãos, traumas caem por terra. O que é trauma? São coisas que impedem muitas vezes a pessoa de realizar alguma coisa. Ela até tem vontade, ela está em certo ambiente ou em certo lugar, mas ela não consegue desenvolver por causa daquele trauma. Ela se prende por causa daquele trauma. Ela não vai mais avante. Ela tem um trauma, ninguém sabe, mas ela não consegue ir avante por causa disso. Aí ela se regride. Ela fica recuada, seja homem ou mulher. Agora, quando o Senhor
toca em nós e arranca isso, acabou. Eu tinha um trauma das minhas orelhas. Hoje eu falo aqui sem vergonha. Também eu era bem mais magrão, né? O pessoal me chamava de tudo quanto é tipo de coisa. E cresci ouvindo aquilo. Orelha de bater bolo, topogijo, e olha, ratinho, e assim por diante. Me chamavam de tudo quanto é tipo de coisa, na família, os amigos, orelhão. Sabe aqueles orelhão, irmão, que tinha antigamente, de telefone? Eles falavam todo esse tipo de coisa, e eu cresci ouvindo aquilo, e eu até dava risada, mas eu não gostava, irmãos. Aquilo ia me chateando. E eu comecei a deixar meu cabelo crescer. E meu cabelo foi crescendo e crescendo. Fiquei com o cabelo no meio das costas. Mas ninguém sabia que eu tinha um trauma dentro de mim. Eu era lá do mundo, sabe, presbítero Atílio? Por isso que eu falo que são coisas que Deus muda a nossa vida. Glória a Deus. Quando Ele estende a mão, de uma hora para outra, acabou. E eu estava daquele jeito. Eu pensei, olha a minha situação. Olhava na frente do espelho, daí que parecia que a orelha estava desse tamanho assim. Ó. Porque daí o inimigo trabalha, irmão. A pessoa que tem o trauma, que tem essa guerra interior dentro dela, ela vê tudo maior, ela vê tudo mais complicado, ela vê tudo difícil. Ela não consegue ver que é simples. Alguém olha, você vai contar para alguém fala, capaz, isso não tem nada a ver. Mas para quem está sofrendo, irmão, é uma pequena coisa. Ele vê aquele negócio bem grande. Ele vê complicado, vê difícil de sair daquilo ali. Aí eu estava lá daquela maneira. Aí eu comecei a ir para a igreja. E eu fui cortando o cabelo, irmão, só que eu não queria cortar o cabelo para cima da orelha. Eu queria cortar o cabelo sempre e deixava o cabelo por cima da orelha. Não queria cortar assim curtinho. Queria deixar o cabelo comprido para cobrir as orelhas. Porque eu tinha vergonha das minhas orelhas. Sabe, presbítero Fernando? Vergonha mesmo. Aí, irmãos, eu comecei a ir para a igreja. E fui indo para a igreja. E certa vez resolveram querer cortar. Os irmãos já ouviram isso aí, mas vou resumir rápido. Foram cortar cabelo da piazada lá na casa do pastor. Eu nem era batizado, nada. E eu fui junto. Só que eles queriam cortar. Eu falei, no meu cabelo vocês não tocam e não vem que não vai dar certo. E eles não cortaram. Tudo bem, dormimos lá na casa do pastor, com a piazada, os jovens, e daí voltei embora. No domingo, isso foi no sábado, no domingo, passou, na segunda-feira, eu pedi para minha irmã, falei, raspa meu cabelo, corta meu cabelo. Ela falou, mano, você gosta tanto do teu cabelo assim? Não é que eu gostava, eu tinha um trauma dentro de mim. Irmãos, eu usava boné, eu tinha que usar boné que pegasse por cima da orelha. Se desse por trás da orelha, eu não colocava, tinha que ser por cima. O cabelo, quando eu amarrava, eu tinha que amarrar o cabelo por cima da orelha, eu não amarrava o cabelo por trás da orelha. Quando eu saía fazer alguma coisa, que eu vi que aparecia a orelha, eu tinha que colocar uma faixa na cabeça. Santo Deus, tem bondade. De tanto trauma, irmão Alexandre. De tanta luta que eu tinha, mas eu não contava para ninguém. Até que eu encontrei Jesus. Oh, glória a Deus! Aí a minha irmã falou assim, vai cortar mesmo? Eu falei, vou cortar, passa a máquina. E ela foi passando. Irmãos, eu olhei na frente do espelho, eu vi que não estava nada bonito, mas eu falei, agora foi. Mas um peso saiu de mim, nunca mais deixei o cabelo crescer, e nunca mais senti vergonha das minhas orelhas. Graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor Jesus. Não tenho mais trauma, posso andar em qualquer lugar, sem trauma nenhum, livre. Quem que me ajudou? O Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele também quer ajudar você aqui nessa noite. Isso aí muitas vezes impede da irmã, do irmão, até mesmo para servir a Deus, para progredir na vida espiritual, fica preso por aquilo ali, amarrado por algo. E outra, o inimigo sabe disso, e ele vem e aponta a nossa fraqueza, e ele vem e aponta o nosso defeito.
aleluia. Mas se Jesus estender a mão aqui hoje, para o irmão, para a irmã, o Senhor vai fazer coisa linda, irmão, na nossa vida, aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe tem alguém aqui no nosso meio, e eu sei que tem alguém, porque o Senhor está falando aqui, aleluia, nessa noite, bendito é o nome do Senhor. E sabe o que o Senhor está falando com alguém? É uma dessas irmãs que está aqui, ó. O Senhor está falando assim, olha, aleluia, que essa irmã tem pensado assim, ó, eu nasci para sofrer, eu não tenho paz na minha alma, eu não tenho alegria dentro de mim, aleluia, mas o Senhor está falando e te revela aqui nessa noite, e conhece o teu coração, e sabe o que passa dentro de você, e, aleluia, o Senhor está falando, assim que te ama, e quer mudar a história da tua vida, deixa Ele tocar na tua vida, e você vai ver, abra o teu coração, clama a Ele aqui nessa noite, Ele está te revelando aqui, porque Ele quer fazer uma mudança na tua vida, Ele quer te ajudar a você vencer essa batalha que você não consegue. É uma dessas irmãs que está aqui entre nós. O Senhor quer tirar isso de você. Eu nasci para ser assim mesmo. Não tenho paz, não tenho alegria dentro de mim. Mas o Senhor está falando, eu tenho tudo isso que você pensa que você não tem, eu tenho tudo isso para você. Eu tenho paz, eu tenho alegria, aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que o Senhor está falando ainda aqui com uma dessas irmãs, é a mesma irmã, bendito é o nome do Senhor, que você tem um descontrole emocional dentro de você, aleluia, mas o Senhor quer mudar isso e quer te ajudar, um descontrole dentro de você emocional, eu não sei o que acontece, mas o Senhor que revela, Ele sabe o que está acontecendo com a tua vida, e quer te ajudar, para fortalecer, e para te levantar na presença do Senhor. Ele quer mudar. Ele está dizendo assim, ó, roga, clama, ora, se humilha, me adora, que a bênção vai chegar na tua vida. Pensa de todo o coração, abre o teu coração, fala, Senhor, é eu que estou aqui, Pai, eu preciso dessa ajuda mesmo. E você vai ver que tudo vai melhorar. Vive só cabisbaixo, vive só pensando nas coisas erradas da vida, não tem mais prazer nas coisas, muitas vezes levanta para ir trabalhar, e é só cabisbaixo, volta do trabalho cabisbaixo, vem para a igreja cabisbaixo, vai fazer alguma coisa cabisbaixo, para aí, tem alguma coisa, Jesus quer tocar em você aqui hoje. Chega desta vida de opressão, desta vida de angústia, Deus tem coisa nova para mim e para você. Essa lepra espiritual que está te pegando, Jesus quer tocar e quer tirar da tua vida hoje.